Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Dum Leão e hoje eu vou, na verdade, continuar falando um pouco sobre o que eu estava falando nos vídeos anteriores, né, que é sobre pandemia e sobre política, né, são coisas, na verdade, que está nos assolando no momento agora, né, na atualidade. Mas antes de mais nada eu queria pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixar seu joinha, comentário aí embaixo, que o comentário de vocês é muito importante e a inscrição de vocês me ajuda bastante. Hoje eu vou começar falando algo bem particular, coisas minhas mesmo, pessoais minhas, de uma época que foi uma época bem difícil, de uma época na verdade bem próxima inclusive, pouco mais de alguns anos aí. Eu passei um tempo refletindo, passei um tempo bem só inclusive, né, e comecei a ler coisas aleatórias, né, que se referia na verdade às pessoas, né, a sociedade, a introspecção do ser, meditação, evolução da consciência, um monte de coisas relacionadas ao ser humano e as ações do ser humano e todas as outras coisas que eu fui lendo há algum tempo, e eu fui criando algumas opiniões sobre isso, né? E por conta do que eu estava pesquisando e lendo, porque eu estava passando momentos bem difíceis e eu estava procurando algumas respostas e obtive inclusive nessas leituras, foram livros e coisas e artigos na internet de várias pessoas, e acabei encontrando várias respostas de que eu acredito que eu já sabia inclusive, só que eu estava vivendo um momento na minha vida que era um momento bem difícil, onde eu estava somente vivendo meio que no automático. Minha vida era só trabalhar e tentar reestruturar algumas coisas que me foram, sabe, algumas coisas que me aconteceram. E nesse momento que me aconteceu coisas bem ruins, eu precisava estar muito concentrado e inclusive eu estava vivendo no automático por conta dessa questão, né? Então eu não estava dando ousadia na verdade a esses assuntos que eu já inclusive já sabia, e logo depois que eu comecei a ler e pesquisar, essas coisas simplesmente afloraram na minha mente, e eu acabei que tendo várias outras opiniões, e assim eu tirei várias outras conclusões das coisas que eu vejo na atualidade. Então, antes mesmo de que algum incauto aí fale do que eu falei anteriormente ou que eu falo, sabe, antes que retruque ou que me mande mensagens subliminares relacionadas a essas questões, eu acho que eu devo falar isso, porque eu tenho certas opiniões tão drásticas assim em relação às coisas que eu vejo, né? Porque eu comecei a ver o comportamento humano nessa época e o comportamento das pessoas, e vi que muita coisa é oculta em várias pessoas no mundo inteiro. Isso acontece, obviamente, né? Nem tudo é assim exposto, nem tudo é explícito para todo mundo, da individualidade de cada ser. Então eu começo a tirar certas conclusões a mais do que eu consigo ver, né? Então, o que é simplesmente explícito, às vezes tem muita coisa escondida por trás daquilo, e eu acabo tirando certas conclusões que na verdade são verídicas por conta do que eu tenho visto, do que eu tenho lido e por conta do que as pessoas são. Então, antes mesmo que, como eu falei, algum incauto retruque o que eu falo ou que me mande algum tipo de mensagem qualquer, eu queria falar isso porque são coisas bem sérias. E sabe, algumas coisas ela parte de um destino, sabe, e indo parte na verdade de uma origem para um destino de uma forma realmente de formas bem diversas. E às vezes uma palavra ou uma ação ou na realidade um ato qualquer, às vezes tem muita coisa escondida atrás disso, né? Às vezes algumas palavras são realmente para dizer o que realmente elas querem ser, né? O que elas querem dizer na verdade. Então algumas coisas elas partem na verdade da origem com uma determinada, sabe, objetivo, e chega e tenta chegar ao destino da forma que saiu da origem, né? Mais ou menos o que eu quero dizer com isso é que se esconde atrás de certas ações e palavras coisas bem perigosas e coisas bem reais, as quais a gente já viu e a gente já conhece há bastante tempo sabe, no contexto da humanidade. Então eu fico realmente muito preocupado com certas coisas, porque muita coisa, sabe, pode ter duplo sentido, e esse duplo sentido na verdade acaba se tornando o sentido que as pessoas realmente desejam, né, subliminarmente, escondido atrás de várias palavras e ações e etc. Então é só para deixar bem claro sobre o que eu penso sobre essas questões assim, que são bem
maliciosas para mim e são bem, ao meu ver, bem perigosas, né? E voltando a falar do nosso governo, temos agora aí o nosso ex-presidente que já está elegível, né? Que vai se tornar elegível e talvez vai disputar a presidência com o seu opositor. E eu, particularmente, o que eu acho eu não sei se a população está preparada, sabe, para de novo para receber os mesmos problemas, porque a gente já está enfrentando tanta coisa, tanto problema que a gente está enfrentando por conta dessa pandemia, do governo que também está administrando nos nossos patrimônios, né? E a gente novamente ir para o retrocesso, para mim na realidade é algo bem pesado para o Brasil. Não, o voto para mim hoje eu felizmente eu não sei para quem eu iria votar, né? E, inclusive na presidência, nas eleições presidenciais que Bolsonaro ganhou, eu não votei porque eu estava morando em São Paulo nessa época, né? Inclusive eu vi a balbúrdia que foi onde eu estava na Avenida Paulista, lá na Paulista com a Augusta, que quando ele ganhou, cara, vocês não entendem a quantidade, sabe, de gente que estava vibrando, né, quando o Bolsonaro ganhou, que estava tirando o PT, né, o partido de esquerda, do poder, e as pessoas achavam que iria melhorar as situações do país, né? Infelizmente, talvez até melhorasse, mas Bolsonaro também pegou um problema imenso, na verdade, nas mãos dele aí, que foi a pandemia, que inclusive não soube administrar, né? E tá sendo bem difícil, né? Tá sendo bem complicado. Eu esqueci de falar uma outra coisa, que eu falei sobre duplo sentido em algumas coisas em relação a algumas ações e palavras e coisas que as pessoas fazem. Só para vocês terem ideia quantas pessoas são ridículas a certo ponto, que depois que o Luiz Inácio Lula da Silva ele acabou indo, né, ao palanque agora discursar, ele falou sobre máscara, sobre vacina e etc. E as pessoas começaram a fazer comparação do que ele falou, né? Como se fosse um general, um ditador qualquer que estava mandando hoje o governo atual usar máscara, sabe, falar bem da vacina, como se tivesse tendo medo, na verdade, das falas do ex-presidente. Eu fico bem horrorizado com essas questões. Talvez o incentivo maior do governo agora ter aparecido dessa forma, com máscara, falando bem da vacina, que a nossa arma é a vacina, obviamente não foi por conta dessa questão do presidente, do ex-presidente, na realidade, ter ido subir da palanca e ter falado mal da presidência atual e ter falado o que falou, mas é só para vocês terem ideia o quanto a consciência humana e as pessoas fazem relações tão ridículas, né, em relação a certas coisas tão simples. Imagine se não conseguem fazer relações com outras coisas bem, bem piores, né? Então é só para enfatizar o que eu tinha dito lá no início, né? Mas na realidade, voltando ao assunto, eu acho que o brasileiro precisa acordar realmente, né? Porque tá bem difícil, tá muito complicado, né? Tem o índice da pandemia só tá aumentando, o Brasil tá atrasado em tudo, já era pra gente ter uma porcentagem imensa de pessoas vacinadas e agora eles estão se mobilizando, né? E eu tô ficando bem preocupado com isso, porque nossa, o Brasil já era para estar líder na vacinação no mundo inteiro, né? Então tem países que o pessoal já está ganhando, sei lá, tipo um passaporte, tipo um ticket de confirmação de que foi vacinado uma ou duas vezes, e que já podem ir em locais abertos, que estão voltando a abrir, setores que estão voltando a abrir, as pessoas podem frequentar as que já foram vacinadas e etc. E aqui a gente está nessa coisa de lockdown, né? Tá bem complicado. E o governo afirma aí, né, que ele tem dois problemas para enfrentar em conjunto, né, ao mesmo tempo, né, que é a economia e a pandemia. E a população, no momento agora, tem três coisas para brigar, né, para discutir ao mesmo tempo, que é sobreviver à pandemia, sobreviver à fome, né, que a economia tá da forma que tá, né, e as pessoas estão sem trabalho, sem grana, sem poder se alimentar direito, que tem um monte de gente passando um monte de necessidade por aí.
e ter que enfrentar ainda a guerra entre o poder do governo, né? Que não deveria acontecer isso nesse momento, né? Inclusive eles estão brigando por poder, né? Além do mais do que eles estão dizendo que tem que enfrentar, estão brigando pelo poder, né? E a gente está vendo o retrocesso, né? Voltando ao nosso país da forma que era. Hoje eu tenho 44 anos de idade, passamos aí, sei lá, praticamente uns 20 anos sei lá, de 18, 16 anos, 18 anos de esquerda, que não melhorou o país de uma forma, sabe, que o país merece, que a população merece. Sempre essa coisa aí, na verdade, de assistencialismo, né? Porque é só para mascarar a votação, os votos da população, né? A compra de votos disfarçada, que também está acontecendo do mesmo jeito agora na pandemia, com essa questão aí dos auxílios emergenciais, né? Porque muita gente nos interiores aí que recebe isso acha que o presidente está dando dinheiro, entendeu? Então, que o governo está dando dinheiro, e é mais ou menos isso que acontece no país e que aconteceu no país há muito tempo. E eu acho que a população precisa de mudar isso, né? Precisa mudar esse contexto, né? Onde esses problemas acontecem desde muito tempo, né? E as pessoas precisam se educar, precisam, sabe, de uma forma ou de outra, as pessoas que têm mais informação precisam fazer com que essas coisas mudem, para as pessoas mais desinformadas aprendam onde estão os problemas, né? E por que ela está passando tanto problema por conta do nosso governo, que é ineficiente, né? E, sabe, eu acho que o país vai começar a melhorar algum dia a partir do momento que o voto não for obrigatório, que for, sabe, voto facultativo, que as pessoas votem quando quiser, quando bem querer, sabe? Porque tem muita gente que vota por obrigação e obrigatoriedade, e na realidade isso eu acho que, sabe, é um atraso para o Brasil, né? Porque muita gente, sabe, tem voto comprado aí, né? A maioria da população, por essas questões de assistencialismo, que eu, na verdade, acredito que deva ser, não, na verdade é isso mesmo, né? Todo mundo sabe. Mas que bom que pelo menos mínimo faz isso, né? Pelo menos no mínimo o governo faz isso pela população. Mas o brasileiro merece muito mais. Sabe, o Brasil é o celeiro, é o quintal do mundo. Tem gente de tudo quanto é lugar, é um país miscigenado, tem umas questões culturais bem amplas, de todos os lugares do mundo estão aqui, e a gente não absorve essas coisas para poder utilizar. Tem tantas pessoas gabaritadas no país para poder dar sequência nas coisas que estão erradas e arrumar as coisas que estão com problema, e só fica na verdade esse jogo, né, politiqueiro aí que a gente sempre vê. Eu queria só comentar isso hoje, bem breve assim, porque eu achei que eu deveria falar essas coisas, e só queria terminar com algo que eu escutava quando eu era adolescente, que vale muito a ver com o que a gente está vivendo hoje no momento, sabe? Infelizmente, o que eu vou ler para vocês aqui, na realidade, faz referência ao ex-governo que quer voltar a governar novamente, e eu acho que para mim é um atraso para o país. Eu acho que coisas novas precisam começar a aparecer, pessoas, sabe, gabaritadas, pessoas inteligentes, pessoas que têm know-how para poder administrar o bem público, porque o país hoje, se as pessoas entenderem, não tem muito, sabe, que pensar de que na verdade é uma grande empresa, né? E essa grande empresa tem uma parte social muito grande para se administrar, e isso que é fundamental fazer. Então eu vou ler isso aqui para vocês, que eu acho bem pertinente, na verdade, e é bem simples também, mas é algo bem... é uma música de uma galera que eu acho muito legal, que eu escutava muito quando eu era adolescente, e era a época que tinham músicas, né, que falavam algo sobre os acontecimentos do país, sobre, sabe, eram músicas que... eu esqueci a palavra qual seria, mas eram músicas que tinham palavras fortes sobre as coisas que aconteciam no momento. Então essa música é muito, muito legal. Então tá, vou ler aqui pra vocês.
Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete na verdade o sentimento da nação. É lobby, é conchave, é propina, é jeton, variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei, uma cidade que fabrica sua própria lei, aonde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia ajudar muita gente para pegar na saída, para fazer justiça uma vez na vida. Eu me valei desse discurso panfletário, mas a minha burrice faz aniversário ao permitir que no país como o Brasil ainda se obrigue a votar por qualquer trocado, por um par de sapatos, por um saco de farinha, a nossa imensa massa de iletrados. Parabéns, coronéis, vocês venceram outra vez, o Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu crescer eu quero ser anão para roubar, renunciar, votar na próxima eleição. Se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena: João Aldo, Genebaldo, Humberto Lucena, Lula, Temer, Dilma, Bozo. E de exemplo em exemplo, aprendemos a lição: ladrão que ajuda ladrão. É isso aí, pessoas. Na verdade, é um pouco da letra que eu li para vocês aqui. Tem mais coisas na letra, mas o que é pertinente, na verdade, no momento para mim é isso aqui, tá? E o que é que acontece, na realidade? Eu acho que, sabe, esse final que diz que ladrão que ajuda ladrão, na realidade para mim não são eles, sabe, mais assim que a gente tem que apontar, sabe? Eu acho que a população que é conivente essa questão toda, né? A população que acaba sendo conivente com tudo isso, e a gente tem o único artifício que a gente tem e a ferramenta que está ao nosso dispor, são as eleições, é onde a gente pode mudar isso, sabe? Eu acredito que as pessoas precisam, na verdade, ficar mais conscientes e começar a compreender que a evolução do país depende somente das pessoas, sabe? E as pessoas precisam realmente ter isso em mente, que elas podem mudar isso, que as pessoas podem realmente mudar esse contexto e não fazer com que essas coisas mais aconteçam no país, e que a gente tenha um país melhor para as nossas vidas, os nossos filhos, os nossos amigos, parentes, família e tudo mais. Porque é inaceitável, sabe? Todas essas questões que a gente está vendo, é muita gente passando muito problema, muita necessidade. O país tem um número imenso de pessoas desempregadas, pessoas sem currículo, pessoas sem formação, pessoas sem educação, sabe? E precisa mudar, tem que mudar. Algumas coisas precisam, na verdade, as pessoas precisam, né? Na verdade, de uma mudança bem drástica para o Brasil ser algo que sempre, na verdade, que sempre mostrou ser possível ser, né? Pelo menos é o que eu pretendo que o Brasil, na verdade, melhore daqui para frente. Esperar essa confusão passar e as pessoas pararem de ver e de assistir essa briga política, essa guerra de poder, e começar a olhar para pessoas as quais têm algum sentimento, na verdade, além de a satisfação do ego, que eu acredito que essas pessoas as quais estão lá somente tenham isso, né? Eu não acredito que elas tenham mais nada a mostrar para nós, né? Eu acho que pessoas novas precisam, na realidade, estar enraizadas, na verdade, nesse assunto, para poder a gente mudar esse país. Então, um beijo, até o próximo vídeo.